Graças e paz, irmãos. Eu trouxe a Bíblia de papel, mas esqueci o óculos, então vai no celular, né? É mais fácil, a letra é grandona, dá para a gente compartilhar aqui. Queridos, é sempre uma alegria muito grande, um prazer muito grande retornar aqui. E, como sempre, o pastor Davi, ele sempre tem me dado essa oportunidade bendita de poder rever os irmãos e compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. E é isso que eu quero fazer hoje, nessa noite, né? Depois desse convite recebido, eu quero realmente compartilhar muito mais uma vivência, uma experiência daquilo que a gente tem vivido, do que, de repente, uma proclamação apenas, né? Uma pregação, para que você possa ter um espaço preenchido nesse culto. Então, eu quero compartilhar uma vivência, algo que eu tenho realmente vivido e que a palavra de Deus tem me proporcionado num crescimento de entendimento, de maturidade. A gente já, das outras vezes que passamos aqui, já tivemos oportunidade de falar um pouco sobre isso. Então, assim, é sempre bom a gente refletir, e eu acho que algo que a gente precisa bastante nesses dias é meditar na palavra. A gente tem ouvido muita coisa, mas a gente não tem ouvido e prestado atenção muito sobre a mesma coisa. E a palavra de Deus, ela fala de algo muito específico para nós. O salmista, ele abre o saltério dizendo isso, da importância da gente meditar na palavra. Então, a gente precisa ter entendimento, compreensão da palavra, e isso vem a partir daquilo que a gente se abre para a ação do Espírito e da forma como a gente medita nessa palavra dia e noite. Não é o quanto a gente lê, né? Mas é o quanto a gente medita nessa palavra. E uma das coisas que a gente deveria estar meditando bastante é a respeito da maturidade cristã. Eu acho que falta um pouco mais de meditação a respeito dessa trajetória, desse desenvolvimento de uma nova vida. Então é sobre isso que eu queria falar, maturidade, o estilo de vida dos salvos. Como é que a gente realmente vive essa nova vida? Que estilo é esse de vida nova em Cristo que eu preciso viver? É só uma mudança de comportamento? Ou é uma transformação de entendimento? Eu acho que é muito mais uma transformação de entendimento que vai pautar, então, o meu comportamento, né? Porque nós não estamos aqui para dizer como é que as pessoas precisam viver mudando o comportamento. Mas Deus deseja que nós conhecemos a Ele através da sua palavra e com o entendimento transformado por essa verdade, nós possamos então pautar o nosso comportamento, nós possamos viver. E eu queria utilizar a carta aos Efésios para que a gente pudesse meditar nessa noite a respeito dessas verdades, né? De como a gente precisa meditar mesmo na transformação para transformar o nosso entendimento na maturidade cristã. Como a gente precisa pensar da forma como nós temos andado, como nós temos vivido, o nosso estilo de vida como salvos em Cristo Jesus, como aqueles que receberam de Deus o amor, a graça, a salvação, tão grande salvação. Então, Efésios capítulo 4, nós vamos estar lendo a partir do verso de número 17. A carta aos Efésios é uma carta fantástica para a gente meditar. Toda palavra né? Mas essa carta é uma carta que me intriga muito por conta das suas verdades tão objetivas a respeito de como Paulo expressa para essa igreja em Éfeso todas essas verdades. Os 3 primeiros capítulos são puramente teológicos. Ele vem trazendo um vislumbre de teologia daquilo de quem Deus é, o que Deus realizou em nosso favor, qual era a nossa condição e o grande mistério que Deus desvenda através da igreja, que é o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. E os 3 últimos capítulos falam de uma vida prática.
Então, a partir do capítulo 4, ele vem falando dessa praxe de vida, dessa maneira de vida, desse estilo de vida. Então, entendendo agora o que Deus fez, a gente pode, então, dar uma resposta a isso vivendo. Então, não há em nós nenhum mérito daquilo que é um esforço para fazer, mas há em nós uma compreensão e uma resposta, um entendimento que temos daquilo que Deus fez por nós. E então podemos, viver e desfrutar, guiados pelo Espírito de Deus, um estilo de vida, uma praxe de vida maravilhosa. Então Paulo, ele vai propor isso a partir do capítulo 4, e ele começa o capítulo 4 falando sobre bastante coisa, ele fala sobre questões importantes aqui, sobre unidade, e ele então traz para nós uma admoestação a partir do verso 17. Todos acharam? Efésios capítulo 4, verso 17. Então diz assim, a palavra do Senhor. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e desejosos de meditar nela, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, nos trazendo compreensão dessas verdades, para que saiamos daqui, Senhor, aplicando essas verdades ao nosso viver, ó Deus, e que essa experiência, essa vivência, Senhor, que nós temos tido, possamos, Senhor, ó Deus, agora de forma clara, nítida, compartilhar isso com esses demais irmãos. Nos dê a Tua graça nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, esse texto aqui, ele é uma demonstração, começa com Paulo dando uma demonstração para nós, depois Paulo apresenta os seus argumentos e ele então faz uma conclusão.
E esse texto está falando justamente da maneira como a gente procede. O que ele vem dizendo depois de dar algumas orientações sobre unidade, sobre como nós temos que revelar as virtudes do Pai, as virtudes de Cristo. E ele então vem falando um pouco sobre o que Deus, como Deus nos favorece em meio da comunhão, em meio da relação. Porque o cristianismo ele é pautado justamente nisso, na relação com Deus e na relação com o próximo. Então, ao longo da nossa vida, na nossa trajetória de vida, nós temos que pensar a maneira como nós estamos realmente encarando essas verdades. Um dos grandes desafios de hoje é estarmos atentos àquilo que Deus tem falado para nós. E Deus tem falado muito para nós. Tenho certeza que deste púlpito aqui, Deus tem falado para nós. O problema é que nós muitas vezes nos distraímos facilmente. Entramos aqui e ouvimos Deus falar, ou melhor, escutamos Deus falar, mas muitas vezes não damos ouvido ao que Deus fala. E não sabemos muitas vezes nem o que é que realmente Deus falou aqui. Muitas vezes estamos mais atentos e interessados a olhar o pregador do que a mensagem divina que ele está trazendo para nós, da parte de Deus. E isso tem acontecido com frequência na igreja brasileira. Isso tem acontecido com muita frequência. Nós temos muita facilidade de nos distrair porque há muito entretenimento no nosso meio. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai falar da importância de buscarmos as coisas do alto e não as daqui da terra. Nós temos que estar atento às coisas essenciais que são do alto, ainda que tenham coisas importantes acontecendo aqui na terra. Ainda que tenha coisas importantes e compromissos que nós temos que cumprir. E a forma como nós temos que realmente viver na responsabilidade desses compromissos. Mas dentro dessa agenda que nós temos, de muitas coisas importantes, nós não podemos deixar de esquecer da agenda das coisas que são essenciais lá do alto. Então, a maturidade está no quanto nós entendemos e compreendemos essa verdade. De maneira que Paulo, ele começa admoestando aos irmãos dessa igreja, dizendo, assim, verso 17, acompanhe comigo essa admoestação. Ela vai até o verso de número 19. Ele diz assim, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como vivem os gentios. Paulo está falando para uma igreja que agora já compreendeu a graça de Cristo Jesus. Ele está falando para irmãos agora completamente convertidos, salvos em Cristo Jesus. Ele não está questionando a salvação, mas ele está falando sobre a maneira, o estilo de vida com que nós apresentamos Deus, como nós assumimos a responsabilidade da nossa identidade de filho de Deus, que de fato nós somos. Como João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1. Ele diz, de fato, somos filhos de Deus. Então, tudo se trata da maneira como nós entendemos agora que somos filhos de Deus e a maneira como nós devemos nos comportar diante disso. A maneira como nós vamos apresentar Deus, o Pai, para outras pessoas com o nosso estilo de vida. Nós nos enganamos quando nós achamos que evangelismo é só uma proclamação vazia com um folheto. E não um estilo de vida vivido de maneira que você revela virtudes do Pai. Com um entendimento totalmente transformado que vai pautar então o seu comportamento, a sua maneira de viver. E Paulo está dizendo então, assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como vivem os gentios. Como é que vivem aqueles que ainda não conhecem a Deus, que ainda não foram regenerados pelo Espírito, que ainda não compreenderam a justificação,
que não compreenderam ainda a salvação, que não compreenderam que agora aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas passaram, mas tudo agora é novo. Como é que vivem eles? Paulo vai dizer, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. É dessa maneira que Paulo vai dizer que eles vivem. Em outra versão, diz aqui, não andeis mais como andam os gentios na vaidade, na futilidade dos seus próprios pensamentos. O inimigo tem uma estratégia, e a estratégia dele é justamente nos distrair com um monte de entretenimento que ele apresenta para nós, de maneira que nós nos esquecemos das coisas do alto com facilidade, perdemos o foco das coisas do alto e começamos a pensar nas coisas dessa terra. De forma que muitas vezes nos encontramos assim, puxa, hoje eu estou, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, hoje eu estou com tempo, aí você abre a geladeira umas 10 vezes, você abre a Netflix, você faz algumas coisas assim, procurando alguma coisa fazer e não encontra nada, joga as pernas para o alto, vai descansar, você fica sem uma compreensão de parar um pouco e meditar na palavra de Deus. De parar um pouco para conversar com o Pai a respeito da vida que Ele deseja que você viva. Você não consegue ter uma compreensão de parar um minuto para dialogar com Deus a respeito da situação em que os seus irmãos estão vivendo. E eu achei muito bacana que desde quando eu cheguei aqui de manhã, tanto o pastor Elielso quanto o pastor Davi, falaram e chamaram a nossa atenção para a situação que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Eu recebi uma mensagem lá da igreja de Coroa, que a situação lá também ficou bem crítica. A água na casa de alguns irmãos lá da igreja chegou até aqui, quase no pescoço. E às vezes a gente está preso à nossa mediocridade, a esse estilo de vida medíocre, de medíocre. E apenas olhando para o nosso próprio umbigo. Deixando então de pensar nas coisas do alto que nos leva a entender uma compreensão muito mais aberta de uma família de fé. Nós não somos uma fraternidade, nós somos uma família em Deus. Nós somos irmãos, mas ficou algo tão quase que vazio, como um bom dia que você dá para uma pessoa, sem desejar, na verdade, para ele que o dia dele seja bom. E você então fala, oi meu irmão, a paz do Senhor, sem desejar que a paz de Cristo, o Senhor, repouse sobre a vida dele. E a gente se distrai facilmente com os entretenimentos que são apresentados para nós e que estão numa facilidade, numa velocidade chegando até nós. Então Paulo vai falar, olha, eu quero alertar vocês, irmãos da igreja de Éfeso, irmãos, que vocês não vivam mais, vocês estão num estilo completamente novo de vida. Não é algo que foi melhorado por Jesus. Jesus não veio trazer um remédio para a nossa doença. Não, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Completamente mortos espiritualmente. E Ele nos deu uma vida nova. Esse novo estilo de vida deve ser vivido com maturidade e com o entendimento da mentalidade de Cristo, da mente de Cristo. E não de uma mente humana, adâmica, meramente racional. Porque o Evangelho fala e traz vislumbre de coisas espirituais que eu não vou conseguir entender com uma mentalidade humana, adâmica e racional. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer isso. Que para aqueles que são racionais, para aqueles que têm uma mente desse mundo, o Evangelho chega a ser loucura. Não dá para compreender. Como assim um rei veio morrer? Como assim um Deus se entregou?
Como assim ele se ofereceu? Porque até onde sei, na concepção desse mundo, nas religiões desse mundo, nós oferecemos algo em sacrifício a esse Deus, ou a um Deus. Se oferece holocausto a um Deus. Como ele se faz oferta por nós. Isso é loucura, se não compreendido com uma mentalidade espiritual. Então Paulo está dizendo, olha, não vivam mais, não voltem a viver da maneira como viviam os gentios. De que maneira? Na inutilidade dos seus pensamentos. E ele continua, acompanhe comigo, verso 18. Eles estão obscurecidos de quê, irmãos? De entendimento. Então, aonde é que as coisas acontecem? Na mente. É no entendimento, é na compreensão. É a partir do momento que nós entendemos a graça de Deus na verdade. É a partir do momento que nós conhecemos a Deus. É a partir do momento que nós deixamos a infantilidade cristã, a meninice das questões místicas, e começamos realmente a buscar na palavra de Deus uma verdade saudável, que transforma, que liberta o meu entendimento, que me faz vislumbrar as questões espirituais, as verdades espirituais, o mundo espiritual, porque a palavra de Deus afirma que essas coisas visíveis foram feitas a partir das invisíveis. Então é nesse vislumbre das coisas espirituais, é compreendendo as coisas espirituais, é tendo um entendimento das coisas espirituais, que eu consigo então começar a viver a vida que Deus me deu em Cristo, a nova vida, um novo estilo, completamente novo. Mas às vezes a gente insiste em viver a vida nova com uma mentalidade antiga. E é por isso que a gente às vezes não cresce, não amadurece, não desenvolve. Paulo então começa a admoestar esses irmãos, dizer, olha, não vivam como vivem os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, na futilidade dos pensamentos, pensando em coisas que só são entretenimento puro para a vida. Mas busquem as coisas que realmente edificam, que revelam, que traz compreensão. E ele insiste em dizer, verso 18, eles estão o quê? Obscurecidos no entendimento. Então tudo começa aqui na mente. E separados, e porque estão obscurecidos no entendimento, estão com esse entendimento, né? Sem luz de Deus, não estão com um entendimento iluminados pelo próprio Espírito de Deus para compreender as verdades de Deus, eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao quê? Ao endurecimento do seu próprio coração. As coisas desse mundo, as paixões desse mundo, Paulo já dizia para Tito. Quando ele escreve a sua carta a Tito, no capítulo 2, ele vai dizer que o Evangelho, ele nos educa a viver. A graça de Deus, ela se revela salvadora para quê? Para nos ensinar a viver. Para nos dar um entendimento, uma compreensão, nos livrando o quê? Da corrupção e das paixões mundanas. Porque essas coisas entenebrecem o nosso entendimento, endurecem o nosso coração, ofuscam a revelação que Deus tem nos dado na sua palavra. Um entendimento claro, nítido, para viver uma plenitude de vida, com maturidade, chegando então à estatura de varão perfeito, quem? A referência que é Cristo Jesus, aquele que alegrou em tudo o Pai. Aquele que nos ensinou como uma referência
viva, visível, a imagem visível de um Deus invisível. Paulo vai dizer, sede imitadores de Deus como filhos amados, nessa própria carta, capítulo 5. Como é que eu posso imitar um Deus invisível? Olhando para Cristo Jesus, que é a imagem visível desse Deus invisível. Ele veio mostrar para nós como é que um filho de Deus vive nessa terra. Ele veio revelar o Pai. Porque o Deus poderoso todo mundo já conhecia, mas o Pai amoroso, cheio de autoridade, precisava ser revelado. De maneira que quando ele vai ensinar os seus seguidores, os seus discípulos a orarem, ele ensina dizendo o quê? Pai nosso. Ele começa mostrando que esse Pai é nosso. Nós somos filhos de Deus. Então, Paulo, ele está aqui trazendo uma demonstração, uma orientação a essa igreja. E ele continua ainda dizendo, verso 19, por conta dessa ignorância em que eles estão vivendo, por conta desse entendimento completamente obscurecido, a dureza do seu coração, verso 19 ele diz, tendo então perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Irmãos, nós temos visto isso aí, hoje acontecendo. As pessoas perderam o referencial, os princípios. O seu conceito de valores é completamente deturpado por conta da ignorância e da maneira como eles estão alheios à vida de Deus. Deus sempre foi a referência máxima para nós, para toda a humanidade. Tudo que se fazia pautado e olhando para Deus e para a revelação de Deus e com muito temor. Mas o homem começou a caminhar e a centralizar a si mesmo. E a se afastar de Deus, perdendo todo o referencial de justiça, de verdade, de princípios. E os seus conceitos de valores mudaram completamente. Completamente. De maneira que eles perdem a sensibilidade. E perdem a sensibilidade de quê? Em primeiro lugar, eles perdem a sensibilidade de uma relação com Deus. E em segundo lugar, eles perdem a sensibilidade de uma relação com o próximo. Porque eles começam por perder a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. De maneira que nós temos visto aí, não só aqueles que fazem, mas aqueles que aprovam os que fazem e defendem os que fazem, achando que essas coisas são absolutamente normais, porque se perderam o quê? Os valores, os princípios. Então Paulo agora, ele deixa então agora a admoestação e traz para nós a argumentação. Ele diz aqui, verso 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então ele começa a chamar a atenção da gente. Olha, não vivam mais assim. Vocês estão num novo estilo de vida. Começam agora a crescer, a se desenvolver. Há uma potencialidade que Deus gerou em nós. Jesus disse, olha, essa semente é uma potencialidade. Se ela não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela desenvolve, ela toma um curso, uma trajetória, um desenvolvimento. E ela é a potencialidade do resultado saudável, de uma vida saudável, que é o fruto. É apenas uma semente. Mas se ela morrer, ela se desenvolve como uma árvore, chega à maturidade e dá o seu fruto na estação própria. Então, ele agora começa então a trazer agora os argumentos. Ele diz, todavia não foi assim, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo.
De fato, se é que de fato vocês ouviram falar dele. Por que se é que de fato vocês ouviram falar dele? Porque nós entramos domingo e saímos domingo daqui e muitas vezes escutamos falar dele, mas não ouvimos muitas vezes falar dele. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Nós precisamos dar ouvido ao que Deus está falando aqui, irmãos. Nós nos preocupamos com coisas ainda dessa terra. Nós ainda estamos intertidos com coisas dessa terra. E impressionante que dentro da família da fé, quando nós deveríamos estar realmente nos tratando como irmãos e nos auxiliando uns aos outros, nós estamos vivendo como indivíduos, como se existisse uma individualidade, mas Jesus veio justamente acabar com a individualidade. Ele veio matar o meu eu, para que o nós, na unidade, se estabelecesse e existisse. E a gente ainda fica, naquela, o pastor é isso, o pastor é aquilo, o presbítero é isso, é aquilo, o irmão não faz isso, o irmão não faz aquilo. A gente fica ainda completamente distraído com essas coisas, quando Deus está usando poderosamente aquele a quem Ele levantou aqui para instruir vocês, para orientar vocês. E me dói muitas vezes chegar aqui e ainda ter que ouvir alguns irmãos comentando algumas coisas. Triste para o meu coração. Triste para o meu coração. Depois, se quiser cortar esse pedaço aí, pode cortar. Foi um desabafo. Porque nós deveríamos estar atentos ao que Deus falou. E eu pergunto, porque eu não estive aqui nesse período de férias. Devido a algumas ocasiões, eu não estive aqui nos 2 domingos. Mas eu perguntei a alguns. O que foi dito lá? O que Deus falou através? E eu sei que Ele falou. Alguns me deram respostas, para minha alegria. E outros não souberam dizer, para minha tristeza. Porque eu fico pensando, o que é que essa turma vem fazer então aqui? Se não dar ouvidos ao que Deus está dizendo. E a gente fica pensando ainda em viver um evangelho, achando que a gente vem aqui encontrar Deus. Não, irmão, Deus eu encontro o dia inteiro, eu ando com Ele o tempo todo. Eu venho aqui encontrar os irmãos que eu não vejo a semana inteira, celebrar com eles e dar ouvidos ao que Deus está falando ao nosso coração. Como é que Ele está instruindo o seu povo? Como Ele está desejoso de falar assim, esses são os meus filhos amados em quem eu tenho o quê? Prazer e alegria. Venham ver céu e terra. Venham como testemunha e testifiquem da alegria e do prazer que os meus filhos têm me dado. Então Paulo está agora argumentando conosco. Então ele vai dizer, se é que de fato vocês, verso 21, ouviram falar dele. Realmente nós estamos ouvindo falar. Estamos dando ouvido a isso? E nele foram o quê? Ensinados de acordo com a verdade que está em quê? Em Jesus. Então a gente não teria que estar olhando perfil de ninguém. A gente teria que estar sabendo o seguinte, ele está ensinando a palavra de Deus para a gente. É a verdade que está pautada em Jesus. Isso me interessa. Isso é bênção para a minha vida. Isso é maravilhoso. Então eu estou recebendo do pastor Elielson, estou recebendo do pastor Davi, estou recebendo do pastor Carlos, instrução, orientação, verdades da parte de Jesus. Amém. É isso que eu quero. Vou colar com esses homens, vou andar junto. Porque nós somos o quê? Um povo só.
uma família, mas nós não chegamos à maturidade de entender a unidade. E por isso vivemos ainda muito no nosso quê? Individualismo. A gente ainda acha assim, eu vim prestar o meu culto, eu não tenho, né? Se o outro está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, irmão, nós viemos aqui, nos reunimos aqui, e essa unidade nossa aqui, da qual é manifesta no nosso meio, que gera uma comunhão, e o Espírito da comunhão atua, e atuando o Espírito de Deus, então manifesta-se a adoração, e chega até o Pai a satisfação e a alegria de ver os seus filhos reunidos juntos, cantando juntos, celebrando juntos, vivendo juntos. E não tem pai que possa se alegrar em ver dois dos seus filhos ou mais discutindo, fofocando um do outro, brigando com o outro. O pai não se alegra disso. O pai se alegra em ver os seus filhos juntos, celebrando, ouvindo a sua voz, dando ouvido ao que ele está instruindo e caminhando num estilo de vida completamente novo. Não com uma mentalidade humana, mas com a mente de Cristo, a mente do seu Filho, sendo o corpo, realmente, sendo parte desse corpo. Uma igreja local saudável, forte, testificante. E não apenas manifestando alguns lampejos de desencargo de consciência, mas completamente influenciadora. E ele continua, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a quê? A despir-se do velho homem, a deixar a velha vida, porque ela continua então atrelada a vocês, porque ela continua ainda com um monte de manifestações ainda, com um monte de traços ainda da velha vida, do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, por satisfação do seu próprio ventre. Ele diz, a serem renovados no modo de pensar. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em quê? Em quê, irmãos? Em justiça, em santidades provenientes de quê? De uma verdade do qual eu dei o quê? Ouvidos. Porque eu ouvi o ensinamento, porque eu entendi a orientação, porque eu compreendi a instrução da verdade. Eu então vivo em santidade, eu vivo em justiça, porque Deus não tem filhos crentes, com crenças. Deus tem filhos o quê? Justos, porque são justos que vivem de fé. E é manifestando justiça que a gente se assemelha ao Pai. E então, quando eu ando nesse estilo de vida completamente novo, maduro, e entendendo isso, vivendo em justiça, as pessoas podem ver em mim quem? Deus o Pai. Porque vendo o Filho, eles vão ver o Pai. Então ele traz argumentos aqui sensatos. De maneira que santidade, ele diz aqui, né? Semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Santidade não é eu tentar melhorar. Santidade é eu não mudar, porque eu já compreendi a minha identidade. Eu sou filho de Deus. E se eu não mudo, eu me comporto como quem? Como um filho de Deus. Então eu não peco porque é errado. Eu não peco porque eu sou um filho de Deus e não quero desagradar o meu Pai. Então agora eu revelei santidade, porque eu não mudei. Eu não melhorei. Eu não fico trabalhando, me esforçando com meus méritos para melhorar. Porque santidade não é algo que a gente faz para melhorar. Deus já nos tornou santos. O que a gente precisa é não mudar.
para revelar a santidade de Deus. Porque se santidade fosse um esforço para mudar, então Jesus estava ainda tentando ser santo. Porque o que ele disse da sua oração lá em João 17? Em favor deles eu me santifico. Em favor deles eu não mudo quem eu sou. Eu continuo sendo quem eu sou. É dessa forma que eu vivo. E é essa forma que eu revelo o Pai. Eu revelo a santidade do Pai. De maneira que todas as vezes que olharem para o Filho de Deus, vão ver quem? O Pai que enviou. Então, os argumentos de Paulo são maravilhosos para a gente entender. Então, revestido do novo homem, dessa nova natureza, desse novo estilo de vida com maturidade, eu sou criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente dessa verdade que eu ouvi, do qual fui instruído. E então agora Paulo traz a conclusão, verso 25 em diante. Estou dentro do horário, pastor? Tá? Então ele começa agora a dizer como é que a gente vive quando a gente entende a verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar o quê? A mentira. E falar a verdade a quem? Ao seu próximo. Porque tudo está atrelado à relação, irmão. Se eu minto para alguém. E se eu quero ser semelhante a Deus, Deus, ele tem uma harmonia na relação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para eu ser semelhante a Deus, eu preciso o quê? Ter uma harmonia na relação com os meus irmãos. A família da fé precisa ter uma harmonia nessa relação, uma relação harmoniosa. Ele diz, então, eu abandono a mentira e falo a verdade, cada um com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Eu já compreendi isso, então é assim que eu vou viver. Então, a maturidade cristã revela o meu estilo de vida. Um estilo de vida dos salvos. De maneira que quando alguém passar ali na frente e olhar para essa igreja, ela não vai ver uma igreja de religiosos, ela vai ver uma igreja de quê? De salvos em Cristo Jesus. Uma família da fé, uma família que revela realmente uma comunhão uns com os outros e com o Pai do céu. Há uma relação harmoniosa nisso aqui, de maneira que eles ficam impressionados e certamente essa igreja vai cair na graça do povo ao olhar e perceber no estilo de vida de vocês como vocês se ajudam mutuamente, como vendo alguém fazendo algo que está diferente dessa palavra, do que foi ensinado aqui, instruído aqui, vocês então chegam carinhosamente, com todo amor, exortam essa pessoa e tragam-a de volta a esse caminho, a essa trajetória, a essa relação harmoniosa e maravilhosa. E Paulo continua dizendo, verso 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deixe a coisa para amanhã não. E às vezes a gente fica chateado com o irmão e o irmão não está nem sabendo o que está acontecendo. Às vezes a gente pastoreia a igreja por 5 anos, mas só vai saber que algum irmão não gostava, de repente, da maneira como a gente, de repente, pregava, ou ministrava, ou fazia alguma outra coisa, quando a gente está saindo. É aí que eles falam, pô, se tivesse falado 5 anos, pô, tinha resolvido isso antes, era só isso, irmão, que te deixava triste. Pô, isso é fácil de mudar na nossa relação. Então precisa haver uma sinceridade de maneira que a gente possa apaziguar as coisas. A gente não precisa ser igual. Deus está nos chamando à unidade, não à uniformidade. Uniforme é tudo igual. Não, Deus está nos chamando à unidade, mas que a gente seja então do mesmo parecer. Que a gente então arrazoe então todas as coisas, pensando com maturidade, nesse novo estilo de vida que Deus nos deu, entendendo as coisas, fala, olha, eu penso um pouquinho diferente, mas o que a gente pode chegar aqui em comum?
Bem, de comum acordo, a gente acha que entende que isso é o melhor para o reino, isso aqui é o melhor para o corpo de Cristo, isso aqui é o melhor para os irmãos. Então, nós vamos fazer assim. E ele continua. E não deem lugar ao diabo, porque é o que muitas vezes a gente faz, dar lugar ao adversário das nossas vidas. O que furtava, não furte mais. Mas um novo estilo de vida, ele não só antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, mas também o quê? Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então ele agora tem a mente de Cristo e entende que não é só não fazer a coisa errada. Isso vai muito mais além do que fazer o certo e errado. Mas é compreender aquilo que é bom e que é mal, aos olhos do Pai. E entender que bom não é só trabalhar e fazer alguma coisa útil com as mãos, mas é também ter para repartir, porque melhor é dar do que receber. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Irmãos, isso aqui é para meditar, irmãos. Para a gente meditar e tentar entender que estilo de vida a gente está vivendo. Nenhuma palavra torpe, a gente acha que a palavra torpe é só o que comumente a gente chama de palavrão. Mas olha o que ele vai dizer, mas apenas a que for útil para a edificação. As nossas palavras torpes distorcem muitas vezes a verdade. Geram problemas terríveis na nossa relação. E é por isso que Paulo sai do capítulo 4, ele trabalha o capítulo 5, fala sobre como a gente deve andar no nosso dia a dia corriqueiro, cotidiano, e ele culmina no capítulo 6, falando do quê? Da batalha espiritual, que acontece onde? Por aí? Acontece essa batalha por aí? Ou na relação que nós temos com o outro? É na relação com o casal que às vezes briga, e que a gente tem que usar da armadura de Deus de maneira para se relacionar corretamente, harmoniosamente, na relação com o próximo, com um amigo, com um irmão. Porque, irmãos, deixa Deus ministrar no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Quando é que nós usamos o fruto do Espírito? Quando tudo está bem ou quando as coisas dão errado? Quando nós estamos realmente numa relação harmoniosa ou quando a gente está numa relação tensa, desarmonizada? Quando é que a gente usa os frutos do Espírito? Quando é, irmãos? Não estou ouvindo os irmãos. Quando a gente está numa relação complicada. Quando as coisas estão dando errado, irmãos. Não é quando as coisas estão dando certo. Então a gente precisa atentar para essas verdades. A gente precisa entender, compreender, meditar e transformar o nosso entendimento e pensar nas coisas espirituais com a mentalidade de Cristo, com a mente de Cristo. Então, nenhuma palavra 29, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas as que for útil para a edificação, edificar os outros, conforme a necessidade. Isso é conforme a necessidade, às vezes não tem nem necessidade, é melhor ficar quieto. Conforme a necessidade, para que conceda o quê? Graça aos que ouvem. Se não for para conceder graça aos que ouvem, se não for para harmonizar a relação, irmão, sabe o que acontece? A gente parece que ainda está de uma forma com uma mentalidade muito infantil ainda. A gente se converteu, é salvo, tudo bacana. Mas a gente não amadureceu, não cresceu na mentalidade. Há um bebê grande dentro da igreja. Porque às vezes, sabe, eu fico olhando as coisas. A gente, em vez de conceder graça aos que ouvem, a gente tá criando problema. A nossa oração é sempre sobre coisas dessa terra. Já percebeu?
Não, que o Senhor me abra a porta do emprego, que o Senhor me abençoe. Irmão, não há pecado nisso, não. Mas a gente ocupa Deus com coisas dessa terra. Quando as Escrituras estão cheias de exemplo de que eu deveria estar orando para quê? Senhor, me dá discernimento espiritual, sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Senhor, me dá sabedoria para eu cooperar com esse corpo. Me dá sabedoria para eu lidar na relação. Me dá discernimento das tuas verdades para que eu possa ser ainda mais cheio do teu Espírito e mais conduzido por Ele. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu agora nasci de novo, sou regenerado, então eu preciso andar no Espírito, caminhar no Espírito, ser conduzido pelo Espírito de Deus. Eu preciso ser útil nas mãos de Deus. Mas a gente não ouve nos nossos círculos de reunião de oração nenhum pedido nesse sentido. Para que a gente cresça na graça, para que a gente cresça no conhecimento. Senhor, do lado de cá está tudo bem. Eu já recebi toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Do que o Senhor está precisando de mim hoje. A minha agenda está cheia de coisas importantes, mas eu quero saber o que é essencial. Como a sua agenda prioritariamente vai ser inserida na minha agenda das coisas importantes que eu preciso fazer. Eu acordei segunda-feira, tenho meu trabalho, tenho meu serviço, tenho minhas responsabilidades, os meus encontros. Mas diante desses encontros, o que o Senhor deseja para mim? Com quem o Senhor quer que eu me encontre? A quem o Senhor quer que eu revele as tuas virtudes? Onde, Senhor, eu vou me comportar como um filho, de maneira que ao olhar para mim as pessoas possam ver o Pai que me enviou naquele lugar? Nós precisamos, irmãos, deixar o entretenimento, parar de pensar como pensam os gentios e começar a atentar para o que Deus está falando. Para onde vai a sua alma, querido? Onde está pautada a sua felicidade? Deus está falando nesse lugar aqui, e não é de hoje. Deus tem falado a esse povo como tem falado ao seu povo espalhado na terra. Deus está levantando aqui homens que instruam cada um de vocês, mas o que é que nós estamos fazendo nesses encontros, nessas reuniões? Será que nós não estamos muito mais idólatras de ritos e liturgias do que realmente celebrando a alegria de ser um filho e pertencer à família? E ouvir o que o Pai está dizendo para nós e como Ele quer que a gente se comporte diante de um mundo tão distante e alheio à vida que Deus está oferecendo em Cristo Jesus. Paulo continua, verso 31, ou melhor, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia do quê? Da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, livrem-se disso. Gritaria e calúnia. Às vezes as pessoas, sabe, eu fico olhando e falo, gente, o que esses vizinhos estão pensando nessa gritaria toda, gente? Uma discussão de repente, de carro, de qualquer coisa, um comportamento. Irmãos, para minha vergonha, eu já vivi muito assim. Muito assim. Para minha vergonha, eu testifico para vocês aqui. Mas hoje eu fico pensando 2 vezes antes de fazer e pedindo graça ao Espírito Santo. Senhor, eu quero revelar o Pai do céu. Eu entendo que eu sou filho e preciso viver como filho. Então livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, mentira, bem como de toda maldade. Verso 32, sejam o quê? Para findar, sejam bondosos
Irmãos, bom só há um. Que orientação é essa que Paulo está dando aqui? Que conclusão que ele está trazendo aqui? Como é que eu vou ser bondoso? Se eu me assemelhar ao Pai do céu. Se eu revelar a virtude que não é minha, porque só tem um que é bom, só Deus. Então, se eu revelar a bondade de Deus, se eu deixar as pessoas verem a bondade do Pai, manifesta na minha vida. Então, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros. É na relação que a gente demonstra isso. Perdoando-se mutuamente. É na relação que a gente faz isso. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, isso não é uma condição, né? Como nós estudamos hoje na escola dominical. Se você perdoar, então Deus te perdoa. Mas se você não perdoar, Deus não te perdoa. Não é mérito nosso. É que eu já entendi a minha identidade de filho e me assemelho ao Pai. Revelando, então, aquilo que é virtude do Pai. Se o Pai me perdoou, como é que eu demonstro que eu sou um filho? Perdoando. Então sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Meus queridos, em nome de Jesus o Cristo, que os irmãos possam estar meditando nessas verdades e em todas mais que aqui estão sendo anunciadas na autoridade do nome de Jesus. Domingo que vem, o pastor Elielson vai pregar, mas é um recado da parte de Deus para vocês. Então, eu não estou olhando aqui para o pastor Elielson. Não, ele é muito comprido, tem uma orelha assim, tem um, né, jeitinho assim, fala muito assim, né, e tal. Não. Eu estou ali vendo um homem de Deus trazendo um recado de Deus para mim, que eu preciso atentar, compreender e meditar. Para que a gente possa viver a maturidade, esse novo estilo de vida dos salvos, com a mentalidade de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. O Senhor tem nos ensinado tanto. Bom é poder compartilhar da vivência, daquilo que eu tenho vivido, Senhor, como experiência de vida, e como essa palavra tem transformado o meu entendimento e pautado o meu comportamento, revelado realmente, Senhor, as virtudes do Senhor na minha vida. Como tem sido bom, Senhor, viver essa liberdade em Cristo Jesus. Como tem sido, Senhor, bom ser auxiliado pelo Teu Espírito, Senhor, em todo momento. Porque de mim mesmo eu não consigo. Não há mérito em mim, não há nada que eu possa fazer por esforço próprio que possa vir a dar certo ou ter valor espiritual. Mas é bom saber que o Senhor tem cuidado dos seus. E o Senhor sempre está, ó Deus, a me auxiliar com o Teu Espírito que habita em mim, que me instrui. A maneira como, Senhor, eu ouço a Tua voz, e isso, Senhor, para mim faz toda a diferença. Nessa noite eu pude compartilhar algo aqui, eu rogo ao Senhor que os meus irmãos que aqui estão, Senhor, reunidos nesse lugar, possam verdadeiramente meditar nessa palavra e ser completamente transformados no entendimento. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Davi. É sempre assim, eu sou sempre recebido aqui com muito carinho pelo pastor Davi, pela sua família, assim, é sempre muito bom estar aqui, né, irmãos? Sempre muito bom rever vocês, né, alguns rostinhos novos aí que, né, eu não conheço ainda, mas é um prazer muito grande. Bom, Deus abençoe.